Vamos lá, então vamos dar continuidade ao estudo da classificação dos seres vivos. Nós estamos estudando sobre as importantes contribuições do Linneu para o estudo da diversidade biológica. Então, o Linneu, ele propôs o enquadramento das espécies, as diferentes formas de vida, em diferentes categorias taxonômicas e hierárquicas. Então, nós vimos que ele propôs 5 e atualmente nós usamos 7 categorias principais para enquadrar todas as espécies descritas. E também foi o Linneu que propôs um sistema binomial de nomenclatura. Então, foi ele que definiu as primeiras regras de como atribuir um nome científico a cada espécie descrita. Talvez vocês sejam curiosos, né, tenham o costume de olhar rótulos de produtos, de ler a bula do remédio. Já se depararam com o nome do organismo vivo descrito nessas situações? Por exemplo, quando alguém for fazer, né, um pão, por exemplo, e quando você olha lá, por exemplo, ingredientes, né, então você percebe que está escrito lá, né, Saccharomyces cerevisiae, por exemplo, né, num fermento biológico. O que é o Saccharomyces cerevisiae? Né? A gente vai aprender esse ano que são leveduras, são fungos fermentadores. Ou quando você olha, então, uma bula de remédio, né, que você vê lá, por exemplo, a indicação, né, se é um medicamento, por exemplo, um anti-inflamatório, um antibiótico, um determinado organismo vivo. Então, por exemplo, quanto, nesse caso, seria para gastrite, contra Helicobacter pylori, que é uma bactéria que está presente em algumas pessoas no estômago, né? E também, quando você olha produtos, por exemplo, como essa caixinha aqui de chá, aí tem os vários ingredientes, são diferentes plantas, né? Então, é uma lista com diferentes nomes de plantas. Então, se vocês tiverem essa curiosidade, e eu vou pedir para vocês fazerem isso, já que nós não conseguimos estar, então, em uma aula presencial, ter essa curiosidade de observar, então, nos rótulos dos produtos e procurar identificar, né, se esses nomes científicos estão escritos de acordo com essas regrinhas que eu vou falar para vocês agora, que foram, então, inicialmente propostas lá pelo Linneu. Então, hoje existem, então, os vários códigos que regem essas regras, então, são regras internacionais de nomenclatura, e ele vai, então, digamos, indicar ou recomendar o que é obrigatório para se observar no momento em que um pesquisador vai atribuir um nome a uma espécie nova que ele está descrevendo. Então, qual que é a importância, digamos, dessas regras internacionais? Então, um nome científico de qualquer espécie, pode ser animal, vegetal, fungo, ele vai ser regido por essas regras, e a importância disso seria o quê? Promover a estabilidade desse nome e a universalidade. Então, por exemplo, né, os nomes científicos, a indicação do código é que seja escrito, então, em latim ou latinizado. Então, latim ou latinizado. Por que disso? Porque o latim é uma língua que já é extinta, não se utiliza mais, então não vai sofrer alterações como acontece de tempos em tempos. A gente sabe, por exemplo, que a nossa língua portuguesa já sofreu várias alterações ao longo do tempo. Então, se escreve, por exemplo, em latim, ou latiniza a palavra para que ela não ocorram, então, alterações ao longo do tempo. Então, esse nome vai ser um nome estável. E também universal, porque esse nome ele vai valer para essa espécie, ela seja encontrada aqui ou em qualquer lugar do planeta. Muitas vezes, hoje tem muitos problemas, por exemplo, de espécies que são transportadas de um local para outro, de uma região biogeográfica para outra, muitas vezes acidentalmente, elas passam até a ser espécies invasoras, mas se você encontrar nessa espécie, se você observar ela, você vai ver que ela é a mesma, e ela tem o mesmo nome em qualquer lugar do planeta. Então, isso evita, por exemplo, o que acontece com os nomes populares. Então, você já deve ter se deparado com problemas da seguinte forma: quem vem do norte, já morou nas diferentes regiões, né, qual é o nome certo para a planta chamada mandioca? Né, macaxeira? É aipim? Né, nós sabemos que é a mesma coisa, mas imagine, então, em outros países, qual seria o nome apropriado para a gente indicar nessa planta, por exemplo, e assim por diante. Então, as regrinhas de nomenclatura promovem isso, que o nome seja estável e seja universal. E também esse nome precisa ser um nome único, então esse nome só vai ser atribuído àquela determinada espécie e nenhuma outra. Então, é um nome único, distinto de qualquer outra espécie, então não pode ter mais de um nome para a mesma espécie, e não pode usar o mesmo nome para espécies diferentes, então ele é único e distinto de qualquer outro. Então, isso é proposto, né, dentro, então, do código. E essas regrinhas são, as principais, digamos assim, são as seguintes.
Então, quando você está indicando o nome das categorias, então, de reino até chegar ali no gênero, ou mesmo na espécie, a inicial sempre é maiúscula. O gênero, quando chega na categoria genérica, o gênero precisa ser escrito, além de ter a inicial maiúscula, em itálico ou sublinhado. Então, de qualquer forma, ele precisa ser destacado do restante do texto, para saber que é um nome científico daquele grupo. E o nome da espécie, ele vai ser sempre um binômio. Então, o nome científico ser válido precisa ser um binômio, que é a parte genérica, que seria o equivalente a essa parte genérica, então, do nome do gênero, mais uma parte que é a parte específica, um nome específico. Então, como está aqui, por exemplo, a nossa espécie, ser humano, nosso nome científico é Homo, veja inicial maiúsculo em itálico, separado aqui, são duas palavras, sapiens, que é o epíteto específico. Então, só sapiens não tem valor nenhum. Tem que ser como se fosse nome e sobrenome. Então, não adianta falar é Maria, é o João. Tem que ser o Homo sapiens, né, que seria, então, o equivalente à parte específica e à parte, então, genérica, ao qual pertence. Então, veja, tem que ser escrito, como eu falei, em itálico, ou se você estiver principalmente fazendo um manuscrito, que é difícil você, né, colocar em itálico, a regra é que você escreva, então, sublinhando as palavras. Veja que é um traço dividido, são duas palavras separadas, não pode pôr um traço único. Tá? E aqui, vejam que está escrito, então, em latim. Se a palavra não existe no latim, o pesquisador ele pode latinizar o nome. Veja que, então, não tem cedilha, não tem acento, tem que cuidar muito quando estiver escrevendo a palavra, né, latina, um nome científico. Então, lógico que você precisa saber decor os nomes científicos, mas quando for redigir um texto, estiver lendo, né, vamos observar que, né, ou pelo menos copiar certo, tá, gente? Então, lembrar, então, uma prática que vocês vão fazer em casa, já que não podemos fazer aqui no colégio, é que vocês vão observar, então, os rótulos dos produtos. Observe se os nomes científicos, então, por exemplo, aqui do fermento biológico, Saccharomyces cerevisiae, está escrito certo, é o nome, então, de um fungo unicelular, uma levedura. Lá na bula de remédio, pode ser, inclusive, até um vermífugo, né, que foi indicado contra algum determinado verme, que é um grupo animal. Então, está escrito adequadamente o nome científico, ou lá, né, nos chazinhos que você deve ter em casa, né, um xarope. Então, veja os nomes científicos estão escritos de acordo com as regras da nomenclatura. Então, olha aqui, ó, Homo sapiens, então, duas palavrinhas, escritos em itálico, certo? Sem acento, sem cedilha, já que é uma palavra, então, latino-latinizada. Então, mais alguns exemplos. Então, aqui é uma planta ornamental, Amaryllis belladonna, então, a parte genérica e a parte do epíteto específico. Depois que você escreveu uma vez no texto, a próxima vez que você escrever, você pode, inclusive, abreviar a primeira parte, sem problemas. Mas veja o itálico separadinho aqui. Aqui um exemplo de um unicelular, um protozoário, Paramecium caudato. Aqui observação microscópio óptico. Aqui um exemplo de um peixe, peixe-leão, peixe-zebra, peixe-lobo. Veja, são 3 nomes populares. Então, dependendo da região onde ele é encontrado, tem nomes diferentes. Mas aqui está o nome científico e é único para o peixe-leão em qualquer local onde ele é encontrado. Inclusive, é uma espécie que ela está sendo considerada invasora em algumas regiões. Ele né, não era encontrado, né, por exemplo, aqui no nosso litoral, e atualmente em algumas regiões ele é encontrado. Então, é uma espécie que vem de fora, e sabendo então o nome científico, catalogando, você consegue reconhecer de uma forma mais fácil. Tá? Então, mais um exemplo. E uma coisa importante é observar isso aqui também. Então, sempre que estiverem lendo o nome científico, como falei, o binômio, muitas vezes aparece logo após o binômio mais alguma coisa. Então, nesse caso aqui, vejam que essa parte que vem não está em itálica e se refere ao autor, aquele que descreveu a espécie. Nesse caso, Hanniberry, que é um exemplo da rã comum, não é nativa do Brasil, mas muitas vezes alguns tipos de rãs eles criam, né, para vender para restaurantes. No nosso caso aqui seria a rana catesbiana, é uma outra espécie. Então, aqui o autor da espécie, ele escreveu ela em 1879. Então, se outro pesquisador, de repente, encontrou um exemplar e descreveu de novo, não sabia, na época não se considerava que era espécie descrita por esse autor aqui, e colocou um novo nome, com uma nova data, então aquele novo nome não vai ter valor, ele é tipo um sinônimo. Então, o que vai valer sempre é a espécie que foi primeiramente descrita. Por isso que, quando você olha pela primeira vez o nome científico descrito no texto, é importante que apareça com o autor
para saber se realmente é a espécie que foi aquela que você está querendo se referir. Então, o que vale é a lei da prioridade, o que vale é o nome mais antigo descrito. E aí nós temos que nos perguntar, né, o que é exatamente uma espécie, já que estamos tratando dessa questão, né? Então, o que são as espécies? Então, vocês viram que para o Linneu, o que nós consideramos, o que ele considerou como espécie, seriam formas, né, que te garantiam, digamos, suas características essenciais, que eram, as diferenciavam de outros grupos de indivíduos, então ele se atribuía muito às semelhanças, e lá no conceito tipológico, ele não tinha, então, essa ideia de que as espécies se modificavam, os indivíduos iam se modificando ao longo das gerações. E aí, para melhorar um pouco o conceito, né, que é utilizado lá desde a época dos Aristóteles, né, Linneu ainda mantinha, se incrementou um pouco com um novo conceito aí proposto por Mayr em 1942, que é o conceito biológico de espécie. Então, para você reconhecer o que seria uma espécie, ele definiu que seriam, então, grupos de indivíduos, né, de populações naturais, né, que são capazes, então, de se reproduzir naturalmente, então, deixando seus descendentes férteis, capazes também de reproduzir na natureza, e que são reprodutivamente isoladas de outros grupos de indivíduos. Então, ele considerou espécie, né, dentro desse conceito biológico, considerando essa questão aí dos aspectos da reprodução sexuada. Tá? Então, por que eu chamei a atenção do conceito de espécie? Porque muitas vezes a gente tem essa situação. Olha, por exemplo, aqui uma espécie aqui de cascavel, que é uma serpente, né, aqui o chocalho. Então, Crotalus duriçus é a espécie, mas vejam quantas formas diferentes da mesma espécie. Nós temos aqui pelo menos 6 grupos diferentes de Crotalus duriçus, que é da mesma espécie, mas que se encontram de forma geográfica isolada. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos a Marajoensis, então, lógico, o nome ajuda, né? Possivelmente é esse grupo que ocorre aqui na Ilha do Marajó. Então, veja que quando nós temos na natureza populações de indivíduos que seguem, então, aquele conceito biológico, então, ou pertence à mesma espécie, mas estão isolados de forma isolada geograficamente, então, às vezes, eles consideram mais digamos, uma parte no nome científico, e aí nós encontramos muitas vezes um trinômio. Então, veja, o obrigatório é um binômio, mas pode aparecer um trinômio, e veja que aí se repete, né, muitas vezes, uma delas, pelo menos, repete o epíteto específico de né, da espécie primeira descrita, e depois vai se atribuindo outros nomes de acordo com características, com localidades, e nós temos aí o que a gente chama de subespécies. Tá? Então, subespécies são válidas, e possivelmente, se esses grupos se mantiverem isolados e por muitos anos, é possível que com o tempo elas deixem de cruzar e não produzam mais descendentes férteis, porque, por exemplo, como é que uma espécie aqui do sul vai reproduzir, né, com uma espécie lá do norte, do nordeste? Então, o conceito biológico de espécie, ele é aceito, digamos assim, todo mundo tem noção do que significa, mas nem sempre é possível aplicá-lo de uma forma adequada. Então, aqui, se nós considerarmos o conceito biológico de espécie, nós teremos aqui, então, essas diferentes subespécies. Nós temos algum problema em relação a essa questão de nomes também, né? Quando se observam híbridos. Então, muitas vezes ele é artificial. Então, lógico, se o conceito biológico de espécie fala que precisam ser populações naturais, então, quando a gente tem híbridos que foram, então, digamos, promovidos aí, feitos pelo ser humano, aí sai daquele conceito biológico de espécie também. Quando nós temos aqui, por exemplo, o cruzamento, né, de um jumento com uma égua. Então, é macho e fêmea, de espécies diferentes, e que mesmo assim surgem indivíduos que são viáveis. Então, nesse caso, se nascer fêmea desse cruzamento, vai ser a mula, e se nascer macho, vai ser o burro. Só que esse indivíduo, ele não é fértil. Então, por isso que o conceito biológico, nesse caso, né, não vai considerar isso uma espécie nova. Então, nós temos 2 espécies diferentes e um híbrido que não é considerado como uma outra espécie. Pode haver também o contrário, que o cruzamento de uma fêmea, né, do jumento, veja que é a mesma espécie, Equus asinus, com o cavalo. Então, nesse caso, vejo que esse macho é maior do que essa fêmea aqui. Então, muitas vezes, né, o indivíduo que nasce aqui, ele é muito frágil, ele não sobrevive, que é o bardoto. Então, o que digamos, o humano, digamos, considera como algo útil e que ele proporciona, e fazendo artificialmente, é o cruzamento dessas espécies, e você tem, então, um híbrido que não é fértil. Naturalmente, acontece isso também, por exemplo, tigre, né, que leão, né, sua espécie diferente, nasce o ligre, e assim por diante. Mas, então, aí nós saímos um pouquinho do conceito biológico de espécie.
Tranquilo? E só para lembrar que essas regras da nomenclatura, elas seguem códigos internacionais, e eles são separados para os animais, para as plantas, para as bactérias. Então, por exemplo, o Código Internacional da Nomenclatura Zoológica, ele vai reger os nomes que estão relacionados com animais e com protozoários, que são organismos unicelulares que não têm um código específico só para eles. Temos o Código Internacional aqui da Nomenclatura para, que é botânico, mas que também inclui aqui algas e fungos, já que por muito tempo aí esses dois grupos foram tratados, estudados junto com as plantas. Então, ele continua, digamos, regendo, né, esses grupos aqui também. E temos também um Código Internacional da Nomenclatura de Bactérias, então que inclui todos os organismos unicelulares procariontes. Tá? Então, aqui, esses códigos, é possível, então, hoje em dia, achar todos online, eles têm todas as regras aí de como descrever, dar o nome científico, e existe também um código para os vírus, embora vírus, nós vamos ver que eles não são tratados como seres vivos, são organismos que são considerados à parte, então eles não se enquadram em nenhuma daquelas categorias, mas esse é um código também para dar nomes aí para os vírus, né? Temos espécies, gêneros e famílias de vírus, então existe um código. E no ano passado saiu uma publicação, que por mais que sejam de muitos anos de estudo, só saiu no ano passado essa publicação, um código internacional que ele vai tratar, ou ele vai modificar totalmente essas categorias aí propostas por Linneu. Então, sempre teve uma resistência entre os pesquisadores aí, mas foi publicado. Então, nós temos que prestar atenção que é possível que nós tenhamos mais notícias aí sobre o tal do Phylocode. Então, ele vai reger, né, é um código à parte, e ele vai considerar apenas a espécie comunidade básica e ele vai, digamos, se basear em estudos de relacionamento evolutivo, de análises filogenéticas para propor as novas classificações. Então, nós ainda vamos falar um pouquinho sobre sistemática filogenética agora na sequência, mas para vocês já prestarem atenção que é possível que vocês ouçam falar mais sobre esse Phylocode daqui para frente, certo? Então, daqui a pouquinho nós vamos falar, então, aí sobre a classificação dos seres vivos e um pouco sobre a história, né, dessas classificações.